Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Gabriel Braga e esse é mais um vídeo do meu canal Economia para Iniciantes. Primeiramente eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Hoje eu estarei falando um pouquinho sobre a obra Direito, Legislação e Liberdade, especificamente sobre o volume 1. É importante observar que esta obra, Direito, Legislação e Liberdade, foi dividida em 3 volumes. E hoje estaremos falando do volume 1, chamado Sobre Regras e Ordem, que é este volume aqui, que foi publicado em português pela Avishara, que é o selo de ciências sociais da Faro Editorial. A Avishara mandou essa cópia aqui para o canal, então eu gostaria de agradecer eles de coração. Bom, esta obra aqui, Direito, Legislação e Liberdade, ela foi escrita pelo economista austríaco Hayek. Inclusive já temos um vídeo aqui no canal. O Hayek é um dos intelectuais mais importantes do século XX e tem contribuições para diversas áreas do conhecimento, e principalmente para a economia, tanto que ele ganhou no ano de 1974 o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas. A obra Direito, Legislação e Liberdade, como o próprio nome indica, não é uma obra de economia, sim uma obra mais voltada para o direito, mais para a filosofia do direito, etc. Mas, embora ela seja uma obra mais voltada para o direito, ela trata de diversos outros temas. Então, o Hayek vai, por exemplo, dar alguns exemplos da própria economia, que era a área em que ele era especialista. Ele também vai falar um pouco de física, biologia, então diversas áreas do conhecimento vão ser abordadas, mesmo que, claro que num grau bem menor que o direito, no presente volume. Então é bem importante você observar isso, até porque o autor ele era um polimata. Inclusive, o autor diz logo no início da obra que ele sentiu uma certa dificuldade, ele fala que ele até ficou um pouco desesperado, digamos assim, salvo engano ele utiliza esse termo, porque esse trabalho exigia conhecimentos, né? Exigia abordar mais de um campo do conhecimento, é um trabalho mais amplo. Então ele, obviamente, teve alguma dificuldade, qualquer pessoa teria, então ele conta, né, um pouco dessa dificuldade logo no início da obra. E felizmente ele conseguiu terminar este trabalho, e inclusive tem mais 2 volumes além deste, né, que são a continuação. Esta obra aqui ela é feita como uma continuação a uma obra que o Hayek publicou, salvo engano, em 1960, que é a obra A Constituição da Liberdade. Então Hayek ele publica a Constituição da Liberdade em 1960, e em 1973, salvo engano, ele publica esta obra aqui. Embora a presente obra seja uma espécie de continuação da obra A Constituição da Liberdade, você pode tranquilamente lê-la antes de ler a Constituição da Liberdade, embora, obviamente, tendo lido a Constituição da Liberdade antes, você vai ter uma base mais interessante para ler esta obra. Também é importante observar que esta obra aqui, ela não é voltada para iniciantes, né, ou para pessoas que não têm muita experiência em leitura. É uma obra bem técnica, o autor ele utiliza uma linguagem bem técnica, e além disso ele cita diversos autores ao longo do livro. Então você tem que ter alguma noção, por exemplo, de direito, de economia, de filosofia para estar lendo esse livro. Alguns autores que o Hayek cita constantemente nesta obra por exemplo, Adam Ferguson, Adam Smith, David Hume, John Locke, ele cita Karl Popper. Então, assim, é um livro que traz uma grande gama de pensadores. Isso que eu li apenas o volume 1, certo? Que é um volume relativamente curto, de umas 200 páginas mais ou menos. Outro assunto recorrente no livro é a questão das ordens espontâneas, que o autor já havia trabalhado em outros trabalhos, como por exemplo na obra A Constituição da Liberdade, e basicamente as ordens espontâneas, ou melhor, dar um exemplo de uma ordem espontânea aqui para que você possa compreender, que é a língua, né? O português que eu estou falando agora, ele é uma ordem espontânea, ou seja, ele é resultado da ação humana, mas ela não foi planejada deliberadamente por uma pessoa ou por um conjunto de especialistas. Não, ela foi ao longo do tempo evoluindo de forma espontânea, ou seja, as pessoas ao longo do tempo elas foram contribuindo para a evolução da língua portuguesa, né, contribuindo com um pouquinho de conhecimento. Então, esse é um exemplo de ordem espontânea, a língua é um exemplo de ordem espontânea. Ele inclusive utiliza no livro o termo grow, de ordem que cresce, né, e made order, no sentido de ordem que é imposta, que é feita.
Então ele faz essa diferenciação ao longo do livro e este é um dos temas tratados neste primeiro volume e é um tema muito interessante. Outra forma do autor de se referir a ordens espontâneas nesse livro é como o cosmos, né? E para se referir a essas ordens impostas, ou seja, essas made orders, é o termo taxis, né? Acredito que se pronuncie assim, vou deixar escrito aqui. Então ele faz essa diferenciação entre cosmos e taxis, o que é bem interessante também. A presente obra, assim como outros trabalhos do autor, também vai trazer uma visão sobre a limitação do conhecimento humano. E para quem já conhece as obras do Hayek, já viu o nosso vídeo sobre ele, já viu nossa resenha sobre outros livros dele, ou já leu as outras obras dele, que é inclusive o Ideal, sabe que este não é um assunto que ele trata só neste livro, mas este é um dos assuntos que ele trata no presente livro também. E ele vai criticar muito o que ele chama de racionalismo ingênuo, né, que na verdade esse é um termo do Karl Popper, inclusive ele cita, né, o Karl Popper como quem cunhou este termo de racionalismo ingênuo. Inclusive é um tema interessante que eu posso estar trazendo em mais detalhes futuramente em um vídeo do canal, porque se eu falar disso vai acabar fazendo a gente perder muito tempo. Bom, acho importante a gente falar um pouquinho também da tradução, porque essa não é a primeira tradução da obra Direito, Legislação e Liberdade para a língua portuguesa. Existe uma tradução do século passado, que eu já cheguei a dar uma olhada, e eu tinha visto alguns problemas, né, na tradução antiga. Evidentemente isso não é tirando mérito, equívocos acontecem, mas a tradução atual me parece melhor, até porque eu não lembro, né, de nenhum equívoco por parte do tradutor, que é o Carlos. Inclusive o Carlos já traduziu, na verdade, outras obras do Hayek. Salvo engano, a obra A Ordem Econômica e a Livre Iniciativa foi traduzida por ele também, e a tradução tanto da Ordem Econômica e a Livre Iniciativa quanto desta obra aqui está excelente. Então, parabenizar o tradutor pelo trabalho. Então, ele manteve o padrão que já estava presente na obra A Ordem Econômica e a Livre Iniciativa. Outro ponto interessante da obra sobre regras e ordem é que, como ela é o volume 1, quando você termina de ler ela, você fica ansioso para ler o volume 2. Então espero estar lendo o volume 2 em breve e espero que a editora ela lance o volume 3 para a língua portuguesa. Eu vi que eles já lançaram o volume 2, mas espero que eles lancem o volume 3 também, porque eu quero ler a trilogia completa. Certo? Então basicamente essa foi a minha review do livro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser ajudar o canal, eu peço que você considere comprar este livro pelo nosso link da Amazon, que estará na descrição deste vídeo, ou se tornar um membro do canal. Como membro do canal, você tem acesso a diversos benefícios, como por exemplo, a minha série onde eu estou analisando capítulo por capítulo da obra Economia em uma Única Lição. Essa semana mesmo vai lançar o episódio 4 da série. E eu gostaria de agradecer de coração você que me assistiu até aqui, agradecer aos membros do canal por tornarem este projeto possível. E é isso aí. Um forte abraço e Deus abençoe a todos.